Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de inglês com Semaj. Hoje eu preparei essa aula mais para os iniciantes e a meta dessa aula é ensinar como usar o verbo to be corretamente. Para os que não sabem, o verbo to be em inglês tem a ver com o verbo ser ou estar em português. Em inglês a gente tem um verbo só para dizer as duas coisas. Eu estou aqui. I am here. Eu sou americano. I am American. Ok. E como sempre, eu dividi essa aula em partes para ajudar vocês na aprendizagem dessa aula. Hoje a aula tá dividida em 5 partes. A primeira parte eu fiz um parágrafo, escrevi um parágrafo sobre eu mesmo, como usar, para vocês podem ver, como eu sempre falo, os padrões, né? Como a gente usa isso na prática, tá bom? E a segunda parte é explicando quando usamos o verbo to be. A terceira parte é sobre a conjugação do verbo to be no presente. E a quarta parte é como formular perguntas simples de sim ou não com o verbo to be, tá bom? E a quinta parte são perguntas que eu vou fazer para vocês sobre a primeira parte aqui, para saber se vocês entenderam mesmo a aula, tá bom? Vamos lá? Então, a primeira parte eu vou ler totalmente em inglês, de novo para as pessoas iniciantes poderem treinar o ouvido, tá bom? E depois, para os que precisam, eu vou traduzir isso em português, tá bom? My name is Semaj. My name is Semaj. O meu nome é Semaj. I am black and American. Eu sou negro e americano. I am an English teacher and translator. Eu sou professor de inglês e tradutor. I am 30 years old. Eu tenho 30 anos de idade. I am married. Eu sou casado. I am a curious person. Eu sou uma pessoa curiosa. I am from New Orleans. Eu sou de Nova Orleans. Now I am in Rio and it is 8 a.m. Now I am in Rio de Janeiro and it is 8 a.m. Agora eu estou no Rio de Janeiro e são 8 horas da manhã. Ok? So, agora, então, o que a gente reparou nesse primeiro parágrafo, né? A gente reparou que são coisas de personalidade, de nacionalidade, de idade, de local, ou seja, a gente usa o verbo to be, que nem em português vocês usam os verbos ser e estar, tá bom? A única coisa o que vocês repararam nesse parágrafo, que é um pouquinho diferente de português, que a gente usa diferente em inglês, é a questão de idade. Em português vocês usam o verbo ter. Eu tenho 30 anos de idade, mas em inglês a gente usa o verbo to be. I am 30 years old, tá bom? Só para vocês repararem nisso quando vocês estão fazendo as apresentações de vocês, tá bom? A segunda parte da aula de hoje, a gente vai falar como, eu comecei a falar um pouquinho de como a gente pode usar o verbo to be, mas eu vou explicar um pouquinho mais agora. To be, a gente usa para nacionalidade, etnia, profissão, idade, relacionamentos, lugar, place, tempo, comportamento e personalidade.
Eu vou pronunciar essas palavras em inglês também, para vocês poderem já gravar o som, como pronunciar essas palavras corretamente. Vamos lá? Nationality, ethnicity, profession, age, relationships, place, time, behavior and personality. Tá bom? Então, se a gente repara também no nosso parágrafo, eu usei todas essas coisas para me descrever, tá bom? Por exemplo, my name is mais questão de nome, I am black and American, questão de nacionalidade e etnia, eu sou negro e americano. Profession, I am an English teacher and translator, eu sou professor de inglês e tradutor. Profession. Age, lembra que eu falei agora que a gente não usa o verbo ter, a gente usa mais o verbo to be para dizer qual é a sua idade. Age, relationships, aqui eu sou casado. Place, I am from New Orleans, eu sou de Nova Orleans. I am in Rio de Janeiro, eu estou no Rio de Janeiro, tá bom? Questão de behavior, comportamento, I am a curious person, eu sou uma pessoa curiosa, tá bom? Então, eu espero que as primeiras duas partes elucidaram ficou um pouquinho mais nítidas o que eu queria dizer, como nós usamos o verbo to be, tá bom? E a terceira parte, como conjugamos o verbo ser. I am, eu sou. You are, você é. He is, ele é. She is, ela é. It is, aquilo é. We are, nós somos. They are, eles são. Tá bom? Isso é muito importante para dizer também, para fazer essa questão de relacionamentos. Por exemplo, ou para descrever a profissão de alguém, a idade de alguém, o lugar onde uma outra pessoa está. Então, conjugar o verbo é muito importante para... conjugar o verbo corretamente é muito importante para dizer nitidamente o que é exatamente a relação que a outra pessoa tem com os outros, né? Por exemplo, eles são meus primos. They are my cousins. They are my cousins. Questão de comportamento, behavior. Ele é de personalidade também. A gente pode juntar os dois. Ele é inteligente. Ele é inteligente. He is intelligent. He is intelligent. Tá bom? Mais um aqui. You are single. Essa aqui é questão de relacionamento. You are single. Isso quer dizer o quê? Você é solteiro ou solteira, tá bom? Então, vamos lá na quarta parte da aula de hoje. A quarta parte é como fazer perguntas de sim ou não em inglês. Para fazer isso, a gente tem uma metodologia, uma forma bem simples de fazer isso. A gente troca o verbo com o sujeito, tá bom? Então, a gente faz uma troca na frase, e isso já é como a gente pode construir ou pode fazer essas perguntas, tá bom? Por exemplo, a gente tem aqui we switch, nós trocamos the subject and the verb. Temos um exemplo aqui. Is Pedro Brazilian? Is Pedro Brazilian? Isso quer dizer o quê? O Pedro, ele é brasileiro? O Pedro é brasileiro? Normalmente vocês colocam na
entonação em português, mas em inglês temos que trocar o sujeito, que é aqui, e o verbo, que é aqui. E normalmente, para dizer algo, a gente troca isso. Pedro is Brazilian. Isso é para afirmar. Pedro is Brazilian. Mas para fazer a pergunta, trocamos mais uma vez, que está como aqui, como está escrito. Is Pedro Brazilian? Is Pedro Brazilian? Então lembra disso também quando a gente está respondendo. Para responder, a gente simplesmente troca de novo o sujeito e o verbo. Tá bom? Então, a quinta parte dessa aula, eu gostaria de fazer umas perguntas para vocês, para saber mesmo se vocês entenderam o parágrafo que eu escrevi mais em cima, e também para ajudar vocês a responderem, a formular certas questões já, tá bom? Is Samaj American? Is Samaj American? Is he an engineer? Is he an engineer? Is he 40 years old? Is he 40 years old? Now, in Rio, is it 10 a.m.? Now, in Rio, is it 10 a.m.? Bom, eu espero que vocês gostassem da aula de hoje sobre o verbo to be. Se vocês também têm uma dúvida, que nem sempre podem comentar nos vídeos ou mandar o e-mail, uma mensagem, eu respondo